Por mais de um século, a bicicleta permaneceu como uma das máquinas mais eficientes já criadas pelo ser humano. Com apenas 2 rodas, uma corrente simples e força muscular, ela transporta pessoas por distâncias maiores usando menos energia do que quase qualquer outro meio de transporte já inventado. Não requer combustível, não produz emissões e depende de princípios mecânicos que quase não mudaram, simplesmente porque nunca precisaram mudar. E ainda assim, na última década, decidimos que isso não era suficiente. As cidades começaram a se encher de bicicletas elétricas mais pesadas, mais caras e muito mais complexas do que as máquinas que deveriam substituir. Baterias desapareceram dentro de quadros superdimensionados. Telas surgiram nos guidões. Atualizações de software passaram a ser necessárias para algo que antes funcionava perfeitamente com pouco mais do que aço, borracha e graxa. Em algum ponto dessa corrida para eletrificar o ciclismo, uma pergunta fundamental foi ignorada. E se a própria bicicleta já fosse perfeita? A falsa promessa das e-bikes modernas. As bicicletas elétricas foram vendidas como liberdade, prometiam deslocamentos mais fáceis, passeios mais longos e um futuro mais limpo. Mas essa liberdade veio com condições. Os preços subiram para a casa dos milhares. Reparos passaram a exigir peças específicas de cada marca. Problemas mecânicos simples se transformaram em falhas eletrônicas que apenas concessionárias autorizadas podiam resolver. Em muitos casos, os ciclistas já não eram donos de fato de suas bicicletas, estavam apenas alugando acesso a um sistema fechado. Pior ainda, muitas e-bikes abandonaram exatamente as qualidades que tornavam a bicicleta brilhante. Leveza e simplicidade foram trocadas por volume e complexidade. Em vez de aprimorar a bicicleta, os fabricantes a substituíram por completo. Essa mesma mentalidade de substituição domina grandes instituições de engenharia. Universidades estudam transporte em escalas massivas. Pesquisas de nível militar e da OTAN se concentram em frotas, veículos e infraestrutura. Quase ninguém explorou seriamente a ideia mais simples de todas. Não substitua a bicicleta, atualize-a. O poder ignorado dos 500 watts. O avanço não veio de um novo material, nem de uma química revolucionária de baterias. Veio de um número que está exatamente na interseção entre física, eficiência e praticidade. 500 watts. Abaixo desse nível, a assistência elétrica costuma parecer fraca e pouco empolgante. Acima disso, o peso aumenta, o controle térmico se torna difícil e começam a surgir restrições legais. Em 500 watts, algo incomum acontece. O motor se torna potente o suficiente para vencer subidas íngremes, manter velocidades compatíveis com o tráfego urbano e auxiliar confortavelmente ciclistas adultos no uso diário. Ao mesmo tempo, ele continua compacto o bastante para manter o conjunto leve, ser instalado em quadros de bicicletas existentes e operar de forma eficiente com baterias de tamanho razoável. Esse nível de potência não entra em conflito com o design da bicicleta. Ele trabalha a favor dele. Motor e bateria, nada mais. Todo o conceito se resume a 2 componentes, um motor e uma bateria. O motor fornece torque, auxiliando o esforço de pedalada do ciclista. A bateria fornece a energia que torna essa assistência possível. Nada mais é fundamentalmente necessário. Não há necessidade de telas, interfaces complexas ou sistemas de software proprietários que decidam o quão rápido ou quão longe alguém pode ir. A interação é intuitiva. Quando o ciclista pedala, o motor auxilia. Quando para de pedalar, a assistência cessa. Essa simplicidade não está ultrapassada. Ela é refinada. Como a conversão funciona? Uma bicicleta convencional já se beneficia de décadas de refinamento. Sua geometria, distribuição de peso, rigidez do quadro e dinâmica de frenagem são resultado de uma longa evolução mecânica. Esses são problemas já resolvidos. O motor elétrico costuma ser instalado em um de 3 locais: no cubo da roda traseira, no cubo da roda dianteira ou próximo ao pé de vela em uma configuração de tração central. Uma bateria de lítio compacta é fixada de forma limpa ao quadro ou ao bagageiro traseiro. Não é necessário soldar, não é preciso cortar, nenhuma modificação permanente é feita. Em muitos casos, toda a conversão leva menos de 2 horas. Quando termina, a bicicleta parece quase a mesma. A diferença só fica evidente quando ela começa a se mover. Um desempenho que pegou todo mundo de surpresa.
É aqui que a história se torna desconfortável para a indústria. Bicicletas convertidas frequentemente superam bicicletas elétricas de fábrica. Costumam pesar menos, acelerar mais rápido, ter uma condução mais natural e custar muito menos do que suas equivalentes comerciais. O motivo é simples. A bicicleta original já havia sido otimizada para eficiência. O motor não serve para compensar escolhas ruins de projeto ou excesso de peso. Em vez disso, ele amplifica uma plataforma que já era mecanicamente sólida. Em vez de arrastar um quadro elétrico pesado morro acima, o ciclista recebe assistência em uma máquina leve, que nunca foi feita para ser sobrecarregada desde o início. Por que as instituições não perceberam isso? Essa ideia não foi ignorada por ser falha. Ela foi ignorada porque não se encaixava nos sistemas existentes. Fabricantes ganham dinheiro vendendo substituições completas, não atualizações modulares. Universidades recompensam a complexidade, não a moderação. Grandes organizações pensam em termos de frotas e infraestrutura, não em capacitação individual. Uma atualização controlada pelo próprio ciclista não gera dependência de ecossistema, receita recorrente ou vínculo proprietário. Ela faz algo muito mais disruptivo, devolve o controle ao usuário. Uma lição maior além do ciclismo. Essa história não é realmente sobre bicicletas. É sobre como a inovação muitas vezes falha quando a solução é simples demais. Somos condicionados a acreditar que o progresso precisa ser caro, complexo e disruptivo. Partimos do princípio de que sistemas antigos devem ser substituídos, não aprimorados. Mas, às vezes, a escolha mais inteligente é o aperfeiçoamento, não a reinvenção. A bicicleta não precisava ser redesenhada, ela precisava de assistência. A Revolução Silenciosa. Não houve um grande lançamento na imprensa anunciando essa mudança. Não houve discursos em eventos nem iniciativas financiadas por governos. Não houve um momento em que o mundo percebeu oficialmente. Em vez disso, as pessoas começaram silenciosamente a transformar as máquinas que já possuíam. Uma garagem por vez, um trajeto por vez. E talvez essa seja a parte mais disruptiva de todas. Porque as inovações mais poderosas nem sempre são barulhentas. Às vezes, elas são simplesmente óbvias.